Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você vai ouvir uma mensagem bíblica ministrada nos cultos presenciais da Paz Church em Palmas. Essa mensagem vai abençoar o seu coração. Por isso queremos pedir que você compartilhe o link dessa palavra com seus amigos. Abra o seu coração. Queria ler com você 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1 em diante. Só 3 versículos, preste bem atenção, concentre na palavra do Senhor. Tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma, amém? Que a palavra de Deus muda a gente. Olha o que diz aí, 2 Samuel 9, 1. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Curva sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, nós estamos diante dessa poderosa palavra. Senhor, nós te pedimos sabedoria e revelação. Jesus disse que se ele não fosse, ele não poderia enviar o Consolador, mas se ele fosse, ele o enviaria, e quando ele o enviasse, o Espírito Santo, o Consolador, nos lembraria as palavras de Jesus, nos revelaria a palavra de Deus. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo, nós te pedimos nessa noite que o Senhor revele, que o Senhor fale, que o Senhor chame a atenção do nosso coração, que o Senhor imprima essa mensagem, essa palavra no nosso coração, na nossa vida, e que ela produza frutos em nome de Jesus. Amém, amém. Se você crê, aplauda bem forte o nome de Jesus. Muito bem, queridos, essa história marcou demais a minha vida nessa semana. Uma das histórias mais lindas sobre graça que eu já li. Eu nunca tinha visto essa história assim, como graça de Deus e o poder da graça de Deus na vida de uma pessoa. Então, só para a gente entender o que está acontecendo, a Bíblia fala que teve uma guerra entre os filisteus e Israel, e os filisteus mataram o rei Saul e o seu filho Jonatas. Quem está me acompanhando? Lembra disso? Só que eles fizeram mais do que isso. Eles falaram assim: vamos matar toda a descendência real, para que ninguém reivindique o trono lá na frente. E eles começaram a matar, exterminar todos os filhos do rei Saul. E aí o que aconteceu? Toda a descendência, na verdade, filhos, netos, todo mundo. Então, uma criada, uma escrava do Saul, pegou o menino, o Mefibosete, no colo, correu com ele para salvar a vida dele, porque ele estava ali na lista dos que iriam morrer. E naquela fuga, ela caiu e o menino, então, quebrou as perninhas dele e ele ficou, a Bíblia diz, aleijado dos 2 pés. Talvez ele tivesse muita dificuldade de andar ou nem andava, a gente não sabe o detalhe. Mas o fato é que essa mulher levou o Mefibosete para Lodebar, olha só, para a casa de um homem chamado Maquir. E esse homem, por muita misericórdia, pegou ali o netinho do Saul, cuidou dele, ele cresceu, se tornou um homem, mas um homem que não podia trabalhar, um homem que não podia ser um guerreiro, na verdade, um inválido. Era a história aqui do Mefibosete, um homem com muita dificuldade. Essa palavra Lodebar é muito significativa, essa palavra, esse lugar chamado Lodebar, porque Lo, no hebraico, significa não, é não. E Debar é pastagem, pastos. Então, era um lugar chamado não pasto. Se não tem pasto, não tem gado. Não tem nada, é uma cidade, um lugar miserável. Na verdade, é chamada de terra do esquecimento na Bíblia. Era a terra onde os criminosos fugiam para lá. Era a terra onde os leprosos iam banidos para lá. Irmãos, e o príncipe herdeiro do trono, escuta bem, o Mefibosete, o príncipe, foi levado para Lodebar, para esse lugar de miséria absoluta, e está vivendo pela misericórdia de um homem. Eu até penso que esse Maquir aqui é um cara que estabeleceu ali um lugar, uma casa de misericórdia para ajudar as pessoas. Isso aqui é a tipologia da igreja ali. Então ele cuida do Mefibosete até o tempo oportuno. Agora, eu quero que você entenda uma coisa importante. O que fez Davi acordar com esse nome na cabeça? Importante isso. Por que o Davi acordou e pensou: será que tem alguém ainda vivo
da casa de Saul, algum herdeiro, algum descendente de Jonatas, meu amigo, não é? Será que tem alguém? Irmão, por que ele pensou nisso? Por causa da aliança, diga comigo, por causa da aliança. Porque o Davi tinha uma aliança com Jonatas. Na verdade, quem propôs a aliança foi o Jonatas. O Jonatas disse assim: eu sei que você vai reinar sobre Israel. Eu sei que você vai substituir o meu pai. Eu sei que Deus te escolheu. E quando isso acontecer, olha o que ele vai dizer aqui, 2 Samuel 9:8. Então se inclinou e disse, aqui é 1 Samuel 20:15. Não cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os teus inimigos. Ele disse isso para o Davi. Assim fez Jonatas, aliança com a casa de Davi. Então, irmão, por causa dessa aliança, a vida do Mefibosete vai ser virada de cabeça para baixo, ou melhor, de cabeça para cima, né? Porque esse cara vai ser muito abençoado, porque existe uma aliança. E o que é que tem a ver essa história com a gente? Tudo. Porque, irmãos, Deus tem uma aliança com cada um de nós, no sangue de Jesus. Diga glória a Deus. Por causa disso, nós nos tornamos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Nós somos príncipes, nós somos filhos, herdeiros. Amém, queridos? E olha só, e por causa dessa aliança, Deus nos chamou, glória a Deus. Ele nos tirou de Lodebar. Nós estávamos lá incapazes de nos salvarmos por nós mesmos. A Bíblia diz que a salvação é de graça, é totalmente de graça, não tem mérito nenhum em nós. É de graça mediante a fé. Nós não tínhamos como fazer nada para mudar essa história. Ele nos chamou de Lodebar e nos trouxe para a sua mesa. Aleluia. Amém, queridos? Isso é muito tremendo, muito tremendo. Então, eu penso assim, que assim como o Davi, que era um homem sujeito a erros, ele manteve a aliança, ele cumpriu a aliança. Irmãos, quanto mais Deus, que tem uma aliança conosco no sangue de Jesus, Ele vai cumprir essa aliança cabalmente. Então eu quero falar com você nessa noite sobre o poder da graça. Diga comigo, o poder da graça. Eu quero te mostrar o que foi que a graça fez na vida do Mefibosete. E o que a graça quer fazer na nossa vida, ou já fez na nossa vida, melhor, amém? A gente só tem que receber. Então vamos ver comigo aqui, em primeiro lugar. Então diga comigo, libertação. Não, grita aí, libertação. Olha só o que diz 2 Samuel 9:5. Então mandou o rei trazer o Mefibosete de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Então olha só, irmão, já vai mudar a vida desse cara. O rei mandou, ele não está esperando nada, ele não fez nada para merecer isso. Tem alguém me entendendo? Ele está lá, já acostumado, conformado, ele já vive lá por ano naquela situação, talvez ele não anda, ele sabe que ele não pode trabalhar, ele vive da misericórdia do Maqui, e de repente chega ali uma comitiva enviada pelo rei. Nós estamos atrás do Mefibosete, onde ele está, porque nós vamos levá-lo à presença do rei, aleluia. Não é? Então olha só, irmãos, o rei manda chamar o Mefibosete. Olha o que diz 2 Samuel 9:11. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Aleluia, aleluia, que mudança radical. Irmãos, olha só o que diz no Novo Testamento, Colossenses 1:13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós estávamos perdidos em Lodebar e nós fomos arrancados de lá com a ordem do rei. E nós estamos agora à mesa do rei, porque nós somos filhos, herdeiros, nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Diga glória a Deus, aleluia. Agora preste bem atenção. Eu fiquei pensando, né? Eu vou lendo e fico imaginando a cena. Aí, irmãos, o Davi, sentado naquela mesa gigante, linda, aquele lugar, aquela sala tremenda, a sala do trono. E aí, ele, na hora do almoço, quem sentava na mesa do rei? Os seus filhos, está aqui. Os seus filhos, os seus príncipes. Ok? Os príncipes herdeiros. Inclusive estava lá o Absalão, que a Bíblia diz que era o homem mais bonito de Israel. Não havia homem como o Absalão, o verdadeiro Mister Universo. Lá está ele, todo lindão, aleluia, sentado naquela mesa, com ele todos os príncipes, filhos do rei. Agora, irmãos, também os 37 líderes dos valentes estavam lá. Olha só,
os valentes de Davi, aqueles homens nobres, aqueles homens corajosos. Um deles, vocês lembram da história? Quando Davi estava na caverna de Adulão, o Davi desejou: se eu pudesse tomar um pouco de água que está lá no poço de Jacó. Aqueles 3 valentes combinaram um com o outro, atravessaram o arraial filisteu, arriscaram a vida deles, trouxeram água para o Davi. Quando Davi pegou a água, ele disse: eu não beberia essa água que custou a vida dos meus melhores soldados, e derramou a água como uma oferta ao Senhor. Coisa mais linda, esses caras estão sentados nessa mesa. Pensa, que mesa, todo mundo muito bem vestido, só os ricos ali, só a elite do governo, aleluia. E está lá o rei sentado na sua cadeira especial. Só que naquele dia vai chegar uma pessoa muito especial, e ninguém sabe, é o Mefibosete. Olha só que coisa tremenda. Aí todo mundo já está no lugar, eles estão olhando e estão esperando que o rei coma, porque eles só podiam comer depois que o rei comesse. Aí o Davi nada de comer, e eles estão se olhando: majestade, o que é que está faltando, o que é que está acontecendo? E eles veem uma cadeira vazia ali, não é? Eles ficam se perguntando: o que está faltando? Mas não está faltando ninguém, está tudo certo, não é? E o Davi diz: não vamos esperar, porque vai chegar alguém muito especial, aleluia. Alguém muito especial, é você, aleluia, é você, na mesa do rei. Aí, irmãos, lá vem alguém trazendo o Mefibosete. E ele vem se aproximando com muita dificuldade e ocupa aquele lugar. Imagina a cara dos valentes um para o outro. Uma pessoa desse jeito, sentada na mesa do rei. Mas isso não pode. Pode sim, aleluia. Porque agora ele é filho. Agora ele foi considerado pelo Davi um filho. Então, irmãos, a primeira coisa que aconteceu quando a graça te alcançou, ela te libertou de Lodebar e te trouxe para a mesa do rei. Independente de como que você estava, inválido, miserável, vivendo na misericórdia dos outros, você não podia fazer nada por si mesmo no que diz respeito à sua vida espiritual. Ele te tirou do império das trevas, te transportou para o reino do Filho do seu amor e te fez assentar na mesa dele e comer a sua comida. Diga glória a Deus bem forte. Aleluia, aleluia. Então, a primeira coisa aqui, irmãos, que a graça fez, o poder da graça que nos alcançou, ela nos libertou. Diga libertação. Agora, a segunda coisa, diga bem forte, libertação. Agora, diga bem forte, restituição. 2 Samuel 9,7 diz assim: então lhe disse Davi, não tenha medo, porque o Mefibosete ficou apavorado. Quando ele chegou na presença do rei, que a polícia federal pegou ele e colocou ele na presença do rei, ele ficou apavorado: vão me matar, porque eu sou o único descendente do Saul. O novo rei vai me matar, para eu não reivindicar o trono. Ele estava pensando isso, mas o Davi disse para ele: não tenha medo, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas. Não tem nada a ver com você, é por causa de uma aliança. Não tem nada a ver com o que você fez ou com o que você não fez, é por causa de uma aliança. Foi isso que aconteceu com a gente. Glória a Deus que não tem nada a ver comigo, porque se tivesse, irmãos, eu estava perdido. Graças a Deus que tem a ver com a aliança do sangue de Jesus. E aí, ele diz: por causa do amor de Jonatas, por amor de Jonatas, teu pai, eu te restituirei todas as terras de Saul, teu avô, e tu comerás pão sempre. Diga sempre. Sempre. A minha mesa. Por isso que eu te digo, que história linda sobre graça. Meu Deus, eu vou te restituir. Irmãos, a segunda coisa que a graça fez na sua vida, ela vai restituir tudo que foi consumido pelo gafanhoto. Está lá, Joel 2, 25, restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Irmão, tudo que foi roubado de você, tudo que foi arrancado de você, até no tempo da sua ignorância, quando você estava lá em Lodebar. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Deus vai restituir. Eu vim te dizer isso aqui. Você tem direito a uma restituição completa. Porque o Davi vai dizer para ele assim: eu vou te restituir tudo o que era do teu avô. Pensa, irmão, quem era o avô dele? O rei. Pensa as propriedades que o Saul tinha. Pensa a fazenda do rei Saul. Pensa todos os bens do rei Saul. E o Davi disse: tudo o que era do seu avô, o rei Saul, eu vou restituir. Por quê? O que foi que eu fiz? Nada. Mas é por causa da aliança que eu tenho com seu pai, que eu vou restituir tudo de você. Irmãos, quando eu estava lendo isso, uma das coisas que tocou demais em mim foi pensar em mim mesmo, né? Como eu estava lá em Lodebar.
Como eu estava lá em Lodebar, irmãos, eu não sei se eu já te contei aqui, talvez alguns não ouviram isso, mas eu perdi tudo, não é? Eu saí da casa dos meus pais, rompi com todo mundo, eu era um viciado, e eu fui morar num lugar muito miserável, uma favela chamada Terra Firme, que de firme não tinha nada. E quando eu acordava de manhã para ir trabalhar, eu tinha que enrolar a minha calça, né, porque para não sujar na lama. Aí eu ia pisando na lama e lá em cima na parte seca, não é? Eu lavava os meus pés e calçava o meu sapato. Lodebar, lugar de miséria. Eu perdi tudo por causa das drogas, por causa daquela vida. Eu estava fazendo uma faculdade de farmácia, não é? E no meio do caminho eu larguei tudo, perdi tudo. E eu estava pensando, meu Deus, como que a graça é poderosa para restituir. Porque depois que eu encontrei Jesus, eu restaurei a minha vida com a minha família, primeiro com os meus pais. Depois Deus me deu mais do que isso, me deu uma esposa linda, maravilhosa, não é? Me deu filhos e netas, aleluia. Sabe, restaurou minha família, mas também restaurou aquela faculdade que eu perdi, porque depois eu fui estudar teologia, fui me formar em teologia, amei a palavra de Deus. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa, está lá em Provérbios 6,31, quando o ladrão é flagrado, ele tem que restituir 7 vezes mais. Tudo que o diabo roubou de você, ele não tem só que devolver, ele tem que pagar a multa 7 vezes mais o que ele roubou. Pode fazer a sua conta aí, que ele tem que restituir 7 vezes mais agora. O ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para te dar vida e vida abundante. Aleluia! Foi isso que a graça fez na sua vida. Meu Deus do céu, foi isso que a graça fez, ela te restituiu. Ela não só te tirou de Lodebar, ela não só te libertou daquele lugar, a terra do esquecimento, não só te trouxe para a mesa do rei, não somente isso, o Mefibosete já podia ficar muito feliz com isso, não é? Puxa vida, que mudança, sair do império das trevas e vir para o reino do filho do amor, aleluia, na casa do Davi, que delícia. Não somente isso, mas o Davi restituiu o que foi roubado, o que ele perdeu, tudo o que o Mefibosete... Isso é muito tremendo. Quem está me entendendo? Isso é muito forte, irmãos. 2 Coríntios 8:9 diz: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, ele se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vós se tornassem ricos. Vos tornasseis ricos. Ou seja, irmãos, a graça está aqui. Conheceis a graça. A graça, ela te dá o direito de ser rico. Que coisa! Amém, queridos? Então, ele se fez pobre porque ele perdeu tudo. Ele podia ser o rei de Israel, descendente de Davi. Ele perdeu tudo por amor de nós. Para que na sua pobreza nós tivéssemos esse direito à restituição total e nos tornássemos ricos. Ele se fez enfermo na cruz para que nós fôssemos curados. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele. Pelas suas feridas nós fomos sarados. Aleluia. Ele se fez pecado no nosso lugar para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Então nós podemos sentar deficiente como nós estamos, inválido como nós estamos, nós podemos sentar na mesa do rei, porque é como se não fôssemos nós que estivéssemos ali, fosse o príncipe Jonatas. É como quando eu entro na presença de Deus, é como se não fosse eu, é o rei Jesus que está em mim. É isso que Deus vê, aleluia, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, por isso que a Bíblia diz que nós estamos assentados juntamente com Ele nos lugares celestiais em Cristo. Então diga comigo, a primeira coisa, libertação. A segunda coisa, restituição. Um exemplo bem legal disso aqui é o filho pródigo, né? Porque o filho pródigo está em Lodebar, igual eu, igual o Mefibosete. E aí quando ele sai de Lodebar, ele está cuidando de porcos, uma coisa que era proibida para os judeus. Aí ele chega na casa do pai dele, irmãos, o que é que o pai dele vai fazer? Vai restituir coisas importantes para ele. Primeira coisa que o pai dele dá para ele, uma roupa nova. Ele não tinha mais, ele vivia como um mendigo. Dá para ele a melhor roupa. Coloca o anel no dedo dele de volta. O anel tinha o brasão da família. Ele carimbava os documentos. É uma identidade isso. Devolve a identidade dele. Restituição. Coloca sandália nos pés dele. A diferença entre um escravo e um dono de escravo eram as sandálias.
O proprietário de escravo tinha sandálias. O filho pródigo não tinha mais sandálias. E aí o pai dele coloca a sandália no pé dele. Mata o bezerro cevado, o melhor da casa. E vamos fazer uma festa, porque ele estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. O nome disso é restituição. Isso que a graça te deu. O direito de restituição. 7 vezes mais, em nome de Jesus. Aplaude o nome do Senhor bem forte, aleluia. E para a gente terminar, só me lembra aí. Qual que é a primeira coisa que o poder da graça te deu? Libertação. De Lodebar na mesa do rei. Qual que é a segunda coisa? Restituição. Tudo, diga tudo. Tudo. Eu estou dando essa ênfase para você fazer a conta. O que você perdeu na sua família? Faz a conta. O que você perdeu financeiramente? O que o diabo te roubou? Faz a conta aí. O que você perdeu? Não é? De estudo? Faz a conta. E aí, irmãos, diz assim, ó. Olha aqui, diabo, não é só para você me devolver, não. 7 vezes mais. Amém? E terceiro e último lugar para a gente orar, a autoridade. Grita aí. Libertação. Não, grita aí, libertação. Restituição. Autoridade. Outra coisa que a graça nos deu, o poder da graça liberou sobre a nossa vida. A autoridade espiritual. Olha o que diz aí, 2 Samuel 9:9. Chamou Davi a Ziba, não é? O Ziba, que era um servo do rei Saul, e lhe diz: tudo o que pertencia a Saul, diga tudo. Tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de seu senhor. Olha só. Aí, olha o que o Davi vai dizer então para o Ziba, que é um servo do rei Saul. Ele vai dizer: trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu, teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor, que é o Mefibosete, agora ele é senhor, ele não é mais escravo, para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, o Saul, comerá pão sempre à minha mesa. E o detalhe que a Bíblia registra aqui, tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Então, olha só, irmãos, o cara está lá em Lodebar, vivendo de misericórdia, comendo quando tem, não é? Apesar dele ser um príncipe, apesar dele ser um herdeiro legítimo, irmãos, ele está vivendo essa miséria. Aí ele é liberto desse lugar e ele vai para a mesa do rei. Aí o rei restitui tudo que é dele, maravilha. Isso é tremendo, a restituição, mas não é só isso. Tudo bem, se o rei só restituísse, já era muita coisa. Só dele tirar de lá e levar para cá, muita coisa, mas faltava uma coisa. Não, eu vou te dar autoridade sobre pessoas. Porque não adianta eu te dar essa fazenda, que é uma das melhores fazendas de Israel, porque era a fazenda do rei. Quem está entendendo que era uma fazenda top das galáxias? Não é? Não adianta eu te dar toda essa terra, toda essa fazenda, se eu não te der escravos. Se eu não te der pessoas para trabalhar para você. Pensa bem, irmãos, o cara é um escravo, agora ele vai ser senhor. Aleluia. E agora ele tem 35 escravos mais o Ziba, 36, para tocar o negócio para ele, aleluia. Enquanto isso ele come picanha na casa do rei, glória a Deus. E no final do mês ele só passa para sacar o dinheiro, o salário. Salário milionário, o Mefibosete ficou rico. Quem está me entendendo? Todo mundo trabalhando para o cara. Agora o cara anda... Nem sei, talvez, não sei como é que ele está andando agora, mas alguma coisa deve ter acontecido. O cara está todo bonitão, todo lindão, né? Talvez alguma dificuldade, mas, irmãos, foi isso que a graça fez com esse homem. Vocês estão me entendendo ou não? E eu quero te dizer uma coisa, foi isso que a graça fez com você. Meu Deus. Aí deixa eu te falar uma coisa. A graça não é só para a eternidade. Eu falo muito sobre a eternidade aqui. Não é? Eu acho que é um assunto que eu mais amo, a eternidade. Mas a graça não é só para a eternidade, porque olha só, quando Jesus falou para os discípulos assim, para eles seguirem, olha, se vocês me seguirem, aquele que deixa pai, mãe, filhos, casas, terras, irmãos, por amor de mim e do evangelho, aí ele fala assim, receberão 100 vezes mais ainda nesta vida, e no porvir a vida eterna. Então a graça não alcançou a gente só eternamente, já era o suficiente. Mas, irmãos, a graça alcançou a gente aqui agora. Quem está me entendendo? Porque nós precisamos prosperar para que a igreja prospere.
Nós precisamos de restituição. Nós não podemos aceitar o roubo do diabo. Amém, queridos? Então deixa eu te falar uma coisa aqui. Diga autoridade. Ei, você é uma autoridade espiritual aqui. Você não foi só tirado de Lodebar para a mesa do rei. Você não foi só restituído. Agora você é um embaixador em nome de Cristo. 2 Coríntios 5:20. Você é um embaixador. E Satanás sabe que você é um embaixador. Você tem autoridade. Você é um representante de Cristo nessa terra. Você tem servos. Não só espirituais, porque o diabo agora é seu escravo e os seus demônios. Os anjos, inclusive, eles são enviados para servir aqueles que herdaram a salvação. Você tem anjos que são seus servos, mas também, irmãos, você vai ser colocado por cabeça e não por cauda. Você estará por cima e não por baixo. Isso é a promessa da aliança. Você vai ter funcionários. Quem está me entendendo? Acho que vocês não se empolgaram muito com isso. Calma, são funcionários obedientes, são funcionários submissos, são funcionários muito trabalhadores, muito dedicados, aleluia, que vão, esse funcionário aqui, o rei falou assim, vocês vão cuidar da terra para o Senhor de vocês vão plantar e vocês vão colher, e é Ele que vai colher, aleluia. Quem está me entendendo? Amém, queridos? A autoridade, olha o que Jesus diz em Mateus 28:18, olha só. Toda autoridade me foi dada. Quanta autoridade? Toda autoridade me foi dada. Ele diz, no céu e na terra. Eu acho que tem gente que pensa assim, não. Lá no céu, Jesus tem toda a autoridade, porque Ele está sentado nos lugares celestiais, não é? No trono de Deus, Ele está à direita de Deus. Mas aqui o negócio está pegando. Não, irmão, Jesus disse, ei, toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Agora deixa eu mostrar o que Ele fez com essa autoridade. Irmãos, a graça, ela te deu libertação, ela te deu restituição, mas ela te deu autoridade. Porque olha só o que diz Lucas 10:19. Jesus disse, então primeiro Ele diz assim, olha, toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Quanta autoridade sobrou para o diabo? Se toda foi dada para Jesus, é matemática, né? Não sobrou nada para o diabo de autoridade, nada. Agora, o que é que Jesus fez com essa autoridade? Lucas 10:19. Eis que vos dei. Ele não está dizendo assim, olha, se vocês merecerem. Não tem nada a ver com merecimento, irmão. É graça. Se vocês forem bonzinhos, se vocês forem melhorando, vocês vão receber autoridade. Não, irmãos, quando você entregou sua vida a Jesus, você recebeu a libertação de Lodebar para a mesa do rei. Você recebeu o direito da restituição, você tem que tomar posse disso. E você recebeu a autoridade em nome de Jesus. Amém, queridos? Jesus repreende os discípulos e fala para eles assim, até agora vocês não pediram nada no meu nome, rapaz. Peçam para que a alegria de vocês seja completa. Vocês não usem essa autoridade que eu dei para vocês, rapaz. Quando Jesus enviou os 70 e eles voltaram, Senhor, é incrível. Os demônios se nos submetem. Jesus disse, rapaz, eu estou falando isso faz tempo para vocês. Eu vi Satanás cair do céu, não é? Eu vi isso. Eu dei autoridade para vocês pisarem em serpentes e escorpiões e em todo o poder do diabo e nada vos causará dano. Aleluia! Diga autoridade. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, a Bíblia, quando a gente lê a Bíblia, é incrível. Deus pega uma escrava, Esther, transforma numa rainha. Pega um menino pobre, o José, transforma no segundo homem mais poderoso do mundo. Ele pega o Mefibosete de Lodebar e leva para a sua mesa. E pega você e liberta você do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Restitui você para que você seja próspero. Mas não somente isso, te dá autoridade, não só no mundo espiritual, mas no mundo físico também. Você tem que tomar posse disso. Você nasceu para ser cabeça e não cauda, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.